E para fecharmos a agenda de hoje, nós teremos agora a palestra de encerramento com o tema Segurança e Privacidade alinhadas aos negócios, a resiliência na indústria. E o keynote convidado para abordar o tema é o CTO e diretor executivo de tecnologia na Quad, Antônio Carlos Pina. Olá, boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Ângelo. Eu peço desculpas à audiência da minha voz hoje, que não está colaborando, mas a gente vai conseguir, acho que a gente vai conseguir passar uma mensagem assim super legal para quem está assistindo, um pouco da nossa jornada aqui de negócios, que envolve a segurança da informação, é claro, pela importância que a gente tem na segurança da informação. Acho que a gente traz umas provocações muito interessantes aqui. Muito obrigado. Ótimo, obrigado Que nós. bom, que bom, Antônio. Muito bom contar com você aqui, Pina. Super obrigada e ótima apresentação. Muito bem. Eu vou começar a apresentação rapidamente contando um pouquinho da COD, para quem pode ainda não conhecer, porque a COD tem uma história assim interessante. Né? Nós fomos criados, e eu estou desde a criação da COD em 2017, com o objetivo inicial da gente ser um birô de crédito do cadastro positivo. Né? O que acontecia? Né? Na época, a gente tinha um desejo dos 5 maiores bancos e de mais outras empresas, os 5 bancos são acionistas da COD, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Santander, tá? E havia uma ideia de como é que a gente melhora o spread de crédito, como é que a gente aumenta o crédito no Brasil, como é que a gente baixa as taxas. E no mundo inteiro, isso foi feito através do cadastro positivo. Né? O cadastro positivo é um volume de dados que mostra as nossas transações de crédito e que permite criar aquele score, aquela notinha de crédito, com muito mais assertividade do que o antigo cadastro negativo que a gente usava, que era se você era negativado ou não. Tá? Então, digamos assim, que essa foi o primeiro objetivo da Quad, foi se tornar um birô de dados do cadastro positivo. Os outros birôs aí, Serasa, Boa Vista, SPC, se tornaram birôs também do cadastro positivo, esse ano a gente ficou muito feliz de ver um relatório do Senado, né, mostrando que que o spread de crédito no Brasil de fato baixou, graças ao cadastro positivo. Então, são essas pequenas coisas que a gente desenvolve e que a gente tem a oportunidade de participar e de atuar, que às vezes a ponta lá consumidora não sabe. A jornada é muito longa, claro, ainda vai demorar, sei lá, 5 anos no Brasil para a gente baixar mais ainda os juros, mas é o resultado do que aconteceu. Tá? E como a COD começou essa jornada com dados, recebendo dados que são dados de sigilo bancário, inclusive, ali já nasceu uma preocupação com a segurança da informação, que aí eu vou mostrar durante a apresentação como é que a gente embeda isso dentro do nosso negócio. Hoje a COD ela já está mudando radicalmente para outro caminho, né? A gente hoje é uma empresa que não só faz o cadastro positivo, que já passou, mas a gente opera com uma modelagem de uma arquitetura aberta de criação de negócios, onde a gente recebe dados de diferentes fontes de dados, a gente faz cocriação de produtos com esses clientes, a gente tem um conceito chamado clube de dados, onde ao invés da gente criar um produto e ir para o mercado, o cliente vem e a gente trabalha junto e a gente combina e modela os dados para chegar a uma conclusão. Isso tudo roda dentro da nossa plataforma nativa de Big Data. O que para a gente, digamos assim, tudo tem, vamos lá, um ônus e um bônus, né? No caso da segurança da informação para a gente, como vai ficar claro aqui na apresentação, facilitou muito a gente não ter legado, a gente ter um data lake único, todos os dados estão no mesmo lugar, a gente não tem os dados espalhados, então a gente consegue usar uma estrutura de segurança da informação bastante robusta, e aí a COD hoje usa o nome Qzinho para dizer o que você precisa para crescer. Hoje a gente está fazendo esse monte de parceria com várias empresas de todos os tamanhos para a gente crescer junto. A ideia aí é ampliar a pizza, tá? Já que a pizza é dividida, por que não ampliar para todos, tá?
Um pouquinho de como é que a gente faz isso, assim, muito lúdico aqui, básico, né? Em primeiro lugar, a gente faz ingestão de dados, quaisquer dados, tá? Dados estruturados, não estruturados, a gente trata qualquer tipo, aí, você sabe, dados de cadastro positivo, negativo, dados de Open Banking, dados de uso de API, a gente extrai atributos de devices, tipo celulares, a gente extrai atributos de navegação internet, desktop, enfim. Tem toda uma estrutura, né, criada de consentimento para isso, a gente vai ver, mas basicamente começa com a ingestão desses dados, né, dentro da nossa plataforma. A partir dessa ingestão, o nosso time de modelagem e analytics começam a buscar aqueles insights, né? E aí é um trabalho que a gente chama até exploratório, né? Porque você, além de você criar, usando as arquiteturas de modelagem que existem, os algoritmos, a gente usa cada vez mais, você pode aplicar desde variados algoritmos prontos aí da família Machine Learning, coisa e tal, ou usar mesmo a competência estatística para você já aplicar conhecimentos anteriores dentro daquela, digamos, nuvem de dados, tá? Uma vez que a gente tem, digamos assim, o produto está pronto, ele vira uma solução que vai para o nosso hub de API para ser fornecido. Aí a gente fornece principalmente por API, embora no mercado financeiro a gente ainda encontre empresas que preferem receber via batch, né, via os arquivos montados. Não há problema nenhum, a gente monta a estrutura do batch e envia, né. Eu acho que os dois pontos, assim, nesse caminho muito lúdico que eu mostrei que diferenciam a COD, primeiro, essa parte de cocriação e desenvolvimento de soluções, essa questão da gente ter essa parceria aberta, a gente tem uma estrutura segura para poder fazer essa troca de dados e trabalhar esses dados, tá? E o segundo fator é a questão da segurança, que para a gente, assim, segurança da informação no nível do negócio é sempre uma coisa chata, é sempre o não, né? Eu quero acessar tal coisa, não. Eu quero instalar tal coisa, não. Eu quero fazer tal coisa, não. Na nossa estruturação, a segurança da informação nasce com tudo que a gente faz e acompanha a gente no projeto. Então, isso está tão embebido dentro do negócio, o que não quer dizer que não haja uma ou outra insatisfação, mas eu já tive, por exemplo, profissional que veio trabalhar na empresa, ficou 7 dias e pediu demissão. Porque ele queria trabalhar da forma dele, ele queria administrar a máquina dele, e aí ele foi trabalhar numa fintech diferente, né? Mas as pessoas que ficam, elas são admoestadas o tempo inteiro sobre a importância da segurança, principalmente para quem, como a gente, não pode ter assim, o maior dos riscos, que seria o vazamento de dados, tá? Só para fechar o assunto da COD, em termos de portfólio de produtos, né, hoje a gente trabalha assim, como um birô com análise de crédito, né, a famosa nota de crédito, aí a gente tem a escoragem, a gente tem mais de 40 clientes que usam, nós somos uma empresa nova, né, nesse mercado, não somos uma empresa B2C nesse momento, então vocês não vão encontrar o app da COD para baixar, não vão encontrar o COD consumidor, assim, a gente pode ter planos de ser consumidor daqui a alguns anos, mas hoje nós somos principalmente B2B e B2B2C, tá? O que também nos facilita na segurança, né? A gente vai ver. A gente tem soluções de cobrança, que como birô, a gente tem como detectar quando há um problema de atraso de pagamento e a gente tem dados suficientes para buscar aquela pessoa, né? A gente tem agora uma parte que eu acho assim, digamos que a gente está no começo dessa trajetória, que é a parte de fraude, que é o que a gente tem mais visto necessidade de ter soluções. As soluções nunca são suficientes sozinhas, né? Elas precisam ser conectadas. A gente criou uma plataforma e a gente está operando, inclusive, antifraude para o Pix e para outros sistemas de troca de dados. Eu acho que essa parte toda de fraude, esse ecossistema de fraude, é uma coisa que ainda vai crescer muito.
em termos de negócios, de tecnologia, de soluções, porque a cada novo lançamento a gente tem o desafio de especialistas que quebram aquele, né? Eu acho que o pessoal aqui presente viu a ponta mais fraca operando aí no problema da Boticário, né? A senhora lá que recebeu o brinde da Boticário, que precisava mostrar a face para autenticar e acabou comprando um automóvel, né? Esse é um desafio de todos nós, né? Que não é só a gente cuidar do nosso lado tecnológico, mas também educar a parte mais fraca, né? Temos soluções de prospecção e marketing, claro, e finalmente as soluções de compliance que a gente usa para proteger a empresa, digamos assim, do risco dela mesmo, né? Então, é um portfólio bastante enxuto em termos de grupos, mas bastante estendido e expandido em termos de possibilidades, tá? Aqui eu gostaria de falar que eu acho que a plataforma do CodeX talvez seja a coisa mais diferente que a gente poderia ter feito em termos de fraude, visando atingir aquele objetivo inicial que eu comentei da cocriação de produtos, que é como é que a gente consegue criar uma solução de fraude que não seja, por exemplo, rule-based ou machine learning-based ou whatever, ou seja, que ela seja mutável e que a gente consiga trazer novos atores para essa plataforma. Então, o CodeX, que hoje opera dentro do Pix, ele é uma plataforma que recebe dados de diversas fontes, dados de fraude, dados de confirmação de fraude, dados de prospecção e de atributos de fraude. Ele consegue criar um score de crédito baseado nisso, mas o mais importante é que ele consegue consultar outros atores. Então, por exemplo, eu não posso dizer os clientes que usam a solução, mas se um cliente que usa a solução, usa o CodeX, ele descobre que ele precisa acrescentar um sistema que busque numa lista de compliance quem está transferindo dados, eu consigo plugar ele de forma transparente na mesma plataforma, no mesmo ecossistema, que ele já faz a consulta, né? Então, ele vai usar um ID diferente para receber esse dado. Ou eu posso entregar isso embebido no score para ele. Isso facilita o cliente na hora do consumo, mas também o provedor de solução, que o provedor de solução pode vir fazer parte dessa solução, né? E aí, o pesadelo aqui, né, é a segurança da informação, né? Porque toda essa parte de transação desses dados e toda a parte de transação de informação que vai e que volta, ela precisa estar pensada desde o início. Não dá para a gente ter um grupo de desenvolvedores que sai desenvolvendo qualquer coisa e depois ele chega e fala, não, agora vem aqui SI, vê o que está fazendo errado. É impossível, né? É muita engrenagem. Então, se você não tiver com a segurança da informação desde o começo trabalhando, você não consegue chegar a um objetivo que seja assim, interessante e robusto, né? Por exemplo, nós temos o time que faz modelagem de dados, né? Uma das maneiras que a gente usa para impedir vazamento é que nenhum dos nossos desenvolvedores ou modeleiros ou time de dados consegue baixar dados para a própria máquina, né? Todos eles trabalham com terminal service, virtual service, servers, eles só recebem imagem e teclado, né? Então, eles conseguem trabalhar com os dados, conseguem manipular, mas a jump station deles não permite que eles transmitam para lugar nenhum, não permitam que eles baixem para lugar nenhum, eles só conseguem usar o algoritmo ali dentro, não tem acesso à internet, nos dá muito mais tranquilidade quando a gente defende, inclusive, do nosso time interno, né? A superfície de ataque fica melhor. A gente não teria montado essa solução se a gente não tivesse a segurança da informação engajada com a gente e os nossos devs, nossos modeleiros, topando fazer isso, né? Que a gente imagina, se você chega para um desenvolvedor que está acostumado a trabalhar com usando algum framework desses, que JavaScript, que baixa a informação da internet, por exemplo, e atualiza em tempo real, você corta a internet dele, ele não consegue trabalhar. Então, o engajamento
tem que ser de todos. E a gente só faz isso, a gente só consegue fazer isso de fato, trazendo o pessoal para o nosso campo e compartilhando a dor, né? Eu estava ouvindo a discussão assim, muito bacana sobre a questão do ransom, né? A gente, por sorte, não tem risco de ransom hoje, graças a Deus, porque a nossa área de dados não pode ser montada como storage. Você não consegue ter acesso à área de dados. São as vantagens de você ter uma arquitetura nova, né? O nosso data lake não é acessível via SMB, NFS, não é acessível via SSH, você não consegue, você não tem SQL, você não consegue acessar ele como um database. Então, você não tem lugar nenhum para botar um software que consiga encriptar os dados. Evidentemente, é uma vantagem do fato da gente ter começado novo, mas isso não quer dizer que a gente não tenha outras preocupações que envolvem não só os ataques direcionados da nossa superfície, mas também de vazamento, tá? Então, assim, o molho de como é que a gente faz isso no negócio, né? Dentro, como é que a gente traz o pessoal para jogar com a gente em todos os níveis, tá? A gente tem esses 3 pilarezinhos para apresentar e mostrar para vocês, tá? O primeiro, eu falei um pouquinho, eu vou abrir, é a segurança por design, né? Então, o que acontece? Não tem publicação de produto ou mesmo criação de produto sem envolvimento da SI. Não tem essa coisa de, eu vou fazer um postzinho, eu vou fazer uma publicaçãozinha, ou vou lançar um novo produto porque o cliente está pedindo. A SI senta junto, não só do time de produtos, como depois vai sentar junto da TI, né, para colocar o produto. Ajuda a gente a ter as camadas pré-definidas, ajuda a gente não ser B2C, ajuda a gente poder controlar o acesso às nossas APIs, por exemplo. A gente não precisa ter a API aberta ao mundo, a gente não precisa que os nossos portais não comunicam com os nossos dados de forma direta, toda a nossa parte de data lake não fala com a internet, então tudo isso ajuda, mas o envolvimento desde o começo, ele é educativo e elucidativo, né? Da forma como você desafia as pessoas a permanentemente pensar. Eu vou falar um pouquinho nisso, porque tem um truque aí nessa questão da educação, que ela conversa com o mundo agile, tá? O segundo ponto é, evidentemente, manter monitoração. Isso aí eu acho que todo mundo aqui entende que precisa manter a monitoração constante, porque as coisas acontecem, saem, digamos assim, saem novos ataques, saem novas ferramentas, você pode não estar completamente coberto, alguém pode descobrir que consegue exfiltrar um dado, você precisa estar com isso, e novamente o assunto da conscientização, tá? E por último, é claro, corrigir rápido. Por que aqui a gente fala de conscientização? Porque nesse processo de transformação digital, que novamente não é trocar mainframe por célula ágil, né? Mas é transformar a empresa que era uma coisa numa plataforma tecnológica que faz aquela coisa, né? Então o banco era um banco, ele quer virar uma empresa de tecnologia que faz serviço bancário, né? A empresa de seguros era uma seguradora que tinha uma área de tecnologia. Hoje ela vira uma plataforma tecnológica que vende serviços de seguro. Esse é o processo da digitalização. Nesse processo, a primeira coisa que a gente descobriu é que a gente não conseguia mais fazer projetos sem ser agile. Por quê? A quantidade de informação, de input, fazia com que fosse impossível você ter um simples gerente de projeto tomando decisão, ou alguma pessoa iluminada que conseguisse saber tudo sobre tudo e conseguisse tomar as decisões. Essa pessoa não existe. A única maneira de você fazer isso é você recrutar os cérebros, né? Aí, brincando dizem que foi Ford que falou que contrata 2 braços, infelizmente vem uma cabeça, né? Hoje a gente precisa das cabeças. E na segurança é a mesma coisa. A gente precisa que as cabeças das pessoas que estejam trabalhando nos ajudem na segurança. Não basta você ter o CISO e o timinho e o SOC e o grupo, porque esses caras sozinhos não dão conta. Pela quantidade, a multiplicidade de formas que a gente encontra
de invasões e de ataques e de exfiltrações e você usar técnicas sociais e manda pix agendado e diz que se atrapalhou e pede de volta, mostra a face. É tanto forma de você trabalhar esse lado de fraude, de você conseguir invadir, que você precisa dos cérebros das pessoas. Você precisa daquele cara que ele percebe assim, nossa, eu consigo copiar um arquivo aqui, eu não deveria conseguir, vou avisar. Né? Você precisa daquela outra pessoa que fala assim, estou recebendo uma mensagem estranha aqui de currículo PDF, vou conversar com a segurança antes de clicar. É dessas pessoas que a gente precisa. E a gente só consegue fazendo a conscientização e recrutando esses cérebros. Tá? Então, no primeiro pilar da segurança por default, a gente falou da segurança em camadas, tudo passa por esse processo de avaliação de SI. Né? Então, não só o kick-off do projeto, mas todas as novas releases. E isso nos atrasa. Isso é um problema, né? Porque para os devs é preferível usar um CDCI e aplicar logo. Não quer dizer que a gente não faça. Existem mudanças nos produtos que a gente consegue fazer direto a publicação, porque elas não mexem com camada de dados, a gente tem nossos recursos de SAST e DAST para fazer. Tá? Mas as mudanças maiores, ou as mudanças que vão falar com fluxo de dados que afetam a LGPD, a gente precisa dos times envolvidos. O pessoal sabe disso. E sabe que é a regra do jogo, é jogar o jogo com a regra debaixo do braço. Tá? Na parte de monitoramento, aqui talvez entre os dois pontos que eu considero muito interessantes. Né? Um é você ter o Red Team. Você tem o grupo interno para que faz pentest, que tenta invadir, a galera que fica mesmo testando permanentemente a sua solução. Não abro mão, esse pessoal é muito útil para a gente e ele funciona, dentro da COD, o CISO reporta ao CEO e esse grupo reporta ao CISO, ou seja, uma área mesmo separada, blindada, checks and balances, que fazem a nossa avaliação não só da TI, de dados, mas do time de RH, dos sistemas de uma forma geral. Tá? Então, a parte toda de Threat Intel também, que o nosso SOC faz, que a gente busca informações e bases da COD espalhadas, isso é muito difícil. Não é fácil, porque pode vazar uma base com um recorte que não apareçam as marcas que a gente pode usar para tentar rastrear. Mas, assim, a gente busca sempre a perfeição, sabendo que a gente não vai alcançar. Né? E, por último, permanentemente conscientizar todo mundo e revalidar os processos. A gente tem que aplicar os aprendizados. Não adianta... digamos assim, a parte fraca também ela atrapalha quando ela vira para o lado e fala para a pessoa, puxa, o pessoal é burro, né? Esse sistema podia ter uma bolinha aqui em vez de ter aqui. E aí a pessoa fala, amiga, verdade. E ninguém fala para ninguém. Né? A gente tem que quebrar essas barreiras, trazer esse pessoal para o nosso campo de jogo, e aí a abordagem é completa, é 360. Vale fazer treinamento chato? Vale fazer treinamento bonitinho? Vale parar na mesa e bater um papo e explicar, né? Assim, não conheço uma outra forma de fazer isso. Eu só sei que quando a gente recruta os cérebros do time de excelência que trabalha com a gente consegue dar um salto assim quântico em termos de prevenção e proteção. Né? Quando o cara para de pensar, eu só tenho que fazer isso, só tenho que apertar o botão, mas ele passa a se preocupar também com outras coisas que estão acontecendo. Tá? Por último, aqui, evidentemente, corrigir rápido. Né? Não pode entrar em fila de correção de segurança da informação, porque na prática, e todos aqui sabem disso, às vezes a gente estima o tamanho do impacto, mas pode ser muito maior do que a gente está vendo. Né? Então, vamos corrigir logo. Né? Mas não tem a solução perfeita definitiva? Não tem problema, vamos fazer a solução interina. Mas não tem nem solução interina, então vamos tirar o serviço do ar. A minha área de negócios na empresa pensa assim, a alta direção pensa assim, e nós fizemos isso recentemente. Nós achamos uma falha de segurança que poderia ser explorada dentro de uma das nossas versões de sandbox, não teve exploração, ninguém estava usando, a gente tirou do ar.
e a gente teve que atrasar o projeto, sei lá, 2, 3 semanas, mas esse alinhamento do CEO para baixo te dá muito conforto para tomar esse tipo de decisão. Evidentemente, a cobrança ao time de SI inverte, né? Tipo, não, tirou do ar, agora você resolve rápido, né? Ou seja, cuida, topa o seu plano, mas você tem que cumprir. Tá? E aqui, para falar um pouco vocês devem ter conversado bastante durante o evento, a COD, com essa questão de recepção de dados, né, a gente adere a algumas leis, né? Bom, a gente adere à lei do cadastro positivo, que nos permite usar os dados de cadastro positivo sem consentimento para gerar escoragem de crédito, tá? Existe também uma questão sobre fraude, que a gente consegue usar os dados para gerar fraude sem consentimento, gerar antifraude, né, para proteção sem consentimento. E vocês sabem que os outros dados todos, de uma forma geral, tem que haver um consentimento para uso, né, dentro de uma camada LGPD. Então, a gente estava nesse olho do furacão da LGPD, igual provavelmente o pessoal aqui está também, e a gente resolveu assim, tá? Eu trouxe para vocês aqui muito simples também o framework de como é que a gente fez, né? Novamente, a gente partiu de um ponto aí que nos ajuda, né? Porque por não haver sistema legado, por a gente ter uma arquitetura de data lake já definida, onde concentra no mesmo lugar todos os nossos dados, facilitou muito, né? Porque aí a gente, porque tem o CRM ali, tem o ERP ali, tem o não sei o que aqui, tem o sistema, não, aí tá tudo no mesmo lugar. Isso como largada, digamos assim, já é o objetivo final de um monte de empresa, e foi a nossa largada, então facilitou. Então, a gente iniciou o processo, a gente fez toda a revisão das políticas e processos e dos fluxos de dados, tivemos a nomeação do DPO, tá? Um dos nossos diretores, o Gustavo Marrone, fizemos toda a avaliação de produtos, de projetos, criamos os ajustes técnicos, né? Aquelas questões de cookie, as questões de consentimento, onde estava faltando consentir, a gente colocou para capturar essa informação, né? Criamos o nosso comitê gestor interno, esse comitê gestor fez a revisão de 100% dos fluxos de dados, todos os dados que a gente recebe, de quem a gente recebe, a gente pediu o tratamento de evidências deles, classificamos qual é o tipo de dado, né? E aí somamos isso tudo e criamos os processos de atendimento dos titulares, né? Aqui é portal, tipo, apaga meu dado, altera meu dado, a gente tem uma combinação de portal, processos e, evidentemente, pessoas, back-office, para fazer esse atendimento, né? E agora, o que a gente está fazendo? A gente está continuando, né, com atendimento aos titulares, isso é eterno, permanentemente atualizando a cada produto, né? A gente tem aí, sei lá, 40 produtos diferentes, então toda vez que a gente cria um novo produto, a gente precisa criar um novo produto, um novo processo, vamos registrando as atualizações dos fluxos, tem que acompanhar permanentemente os riscos tecnológicos e jurídicos, isso aqui né, LGPD é novíssimo em termos de você aplicar na vida real, né? E aí a gente sabe como é que funciona uma coisa escrita quando você traz na aplicação. Surgem dúvidas, surgem mudanças e é normal, né? Temos o processo de avaliação de fornecedores, as cláusulas contratuais específicas que a gente teve que botar, treinamentos para as pessoas, dá trabalho, tem que fazer, e o acompanhamento contínuo e avaliação periódica de cumprimento, tá? Do ponto de vista do nosso, digamos assim, o nosso cliente e o nosso consumidor, facilitou muito, muito mesmo para a gente conseguir colocar dentro de um portal que resolve 90% dos problemas que ele precisa e desvia esses 10% para o back-office. Então, a gente conseguiu colocar lá, publicar nesse portal todos os dados que a gente tem sobre alguém
e se a gente precisar fazer, se ele precisar fazer uma oposição ou uma queixa, ele tem como fazer. Existem dados que não são nossa responsabilidade, por exemplo, os dados do cadastro positivo, eles têm que falar com os bancos, né, ou com as telecoms, que a gente recebe agora dados de cadastro positivo das telecoms, ou com as utilities, que a gente está começando a receber também. O cadastro positivo é de todas as empresas que geram qualquer tipo de cobrança recorrente, mas não é com a gente não tem que tirar o dado do ar, por exemplo. E aí existe um outro tipo de dado, que pode ser um dado público, buscado, por exemplo, no OLX, que esse titular tem o direito de pedir para tirar, e aí ele clica lá no botãozinho dele, os sistemas vão e removem aquele dado e anotam isso no log para a gente. Então, assim, facilitou bastante a nossa vida, mas eu posso dizer que teria sido assim, uma jornada muito mais difícil, né, se não fosse uma largada tecnológica mais simples que a gente usou. Então, assim, normalmente a minha recomendação é que quando a gente começa o processo de LGPD dentro das empresas, né, a gente tem a abordagem dupla, né? A gente vai fazer toda a parte processual do DPO, das políticas, do fluxo de dados, mas o mais rápido que a gente conseguir rumar para a gente ter uma arquitetura de dados onde a gente consiga concentrar esses dados, a superfície toda de manipulação desses dados fica muito mais fácil. E quando a gente pensa que a gente vai ter que trabalhar isso pelas próximas décadas, acaba sendo um plano que faz sentido, né? Porque ele não precisa ser realizado ano que vem, mas ele pode ser construído para se chegar lá, né? Digamos que o objetivo de concentração para a gente poder ter o controle dos dados, e aqui, por favor, né, pessoal, estou falando concentração em termos de blocos, né? A gente usa uma arquitetura distribuída com dezenas de milhares de servidores, né? Mas em termos de bloco, eles estão todos num ponto só. Então, digamos que facilitou bastante, tá? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, um pouco aí da nossa história, um pouco do que a gente faz, e no meu fechamento eu diria que eu acho que o segredo aqui é que segurança da informação é sim uma coisa chata, a gente sabe que porque ela acaba atrapalhando, mas ela precisa ser entendida como um parceiro do negócio, ela precisa ser trazida para o negócio, e na hora que a gente começa a explicar para as pessoas, e a gente mostra como as pessoas são invadidas, ou são hackeadas, ou como pegam dinheiro dessas pessoas, etc., elas começam a se aculturar e a ajudar. A gente está aí na iminência do Open Banking, que é a nossa nova fronteira, tá? A gente tem uma sorte para começar, porque o Open Banking não é transacional, você não pode tirar dinheiro, mover dinheiro, você só pode consultar dados. É muito ruim, a gente não quer os nossos dados de conta corrente andando por aí, pelo amor de Deus, mas digamos assim, que é menos doloroso no começo, mas isso vai fazer com que a gente repense muita coisa na segurança da informação pelas décadas que vem aí, tá? Obrigado. Perfeito. Antônio, você teria tempo, tem algumas perguntas, está super apertado o tempo, mas eu fico com pena, a gente tem uma audiência ainda aí acompanhando a gente. 2 perguntinhas rápidas, posso trazer, Antônio? Por favor. Tá bom. A primeira é se esse ecossistema hoje do Open Banking, se você acha que uma falha num banco ou em uma instituição, você acredita que pode comprometer o ecossistema como um todo? Qual é a sua opinião sobre isso? Essa pergunta é muito boa, porque ela tem a ver com delegação de segurança. E a gente sabe, por exemplo, o consumidor pega e dá uma autorização para a empresa XYZ baixar os dados dela, por exemplo, do Itaú, e esses dados vazam, assim, não é culpa do consumidor que acreditou, não é culpa do Itaú que fez o que está combinado. Então, eu acho que existe um problema com a delegação da confiança, sim, para a gente resolver. Eu acho que não pode não destruir o ecossistema todo por causa do tamanho que seria dessa falha ou desse vazamento, né? Se a gente tiver um vazamento muito pequeno, pode não afetar o ecossistema, mas, sem dúvida, o ecossistema precisa endereçar isso, que começa no consentimento do consumidor, que ele precisa saber para quem ele está dando,
e nem sempre é fácil para ele saber se ele está dando consentimento, precisa da empresa no meio, que é o hub, ela de qualquer forma garantir, ou ser auditada, ou vai ter que comprovar de alguma forma que ela é segura, e até o ponto final. Então, aí, assim, o que eu acho, Graça, é que não vai ser um processo indolor. A gente vai aprender no caminho, tá? Mas pela velocidade que... A tecnologia bancária no Brasil é impressionante comparado ao mundo referência, né? É referência, né? Então, a velocidade que o Banco Central está colocando nisso, e sabendo que isso vai ajudar, vai promover concorrência, vai promover fintechs, novamente, ônus e bônus, né? A gente não vai ter que aprender muito no processo. Acredito que sim, que pode haver esse impacto. Perfeito. Essa foi uma pergunta que eu não nominei, porque vários enviaram. Aqui eu vou nominar uma, porque essa é específica do Thiago Braga. Mesmo não sendo B2C, vocês vão ter esse touch point direto com os titulares? Então, só para esclarecer, né? A gente hoje é obrigado a ter o touch point com os titulares, né? Porque a gente cumpre a legislação. E por que isso? Porque eu sou obrigado a mostrar os dados que eu tenho do titular, eu sou obrigado a mostrar o score de crédito que eu tenho do titular. Então, eu tenho isso, tá? Thiago, quando eu quis falar que a gente não é B2C, é que a gente não é uma empresa, por exemplo, que tem app, que a gente vende produto diretamente para o consumidor, mas eu tenho isso. Então, hoje o consumidor se cadastra num portal meu, chamado Portal do Consumidor, a gente é muito criativo, né? E ali dentro do Portal do Consumidor, ele consegue ver todos os dados que eu tenho dele, consegue ver a escoragem de uma forma geral, e ele consegue fazer essa oposição direta quando ele acha que alguma coisa está incorreta, nome da mãe errado, nome do pai errado, ele acha, esse endereço nunca foi meu. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um histórico de 20 endereços do Thiago lá dentro. O Thiago pode dizer, esse nunca foram meus. Aí nós temos um fluxo que quando a gente consegue, digamos assim, quando a gente consegue comprovar a informação, a gente até já retira automaticamente. Se não, passa para o back-office, tem toda uma verificação para a gente fazer. Tá? Então, esse touchpoint já existe, ele é parte do nosso processo. Tá? Prometo que é a última. Pessoal, desculpem, né? Não posso manter mais o Antônio Pina aqui, né? Mas vou fazer a última, vou aglutinar também aqui. O papel das empresas que manipulam, mexem com tantos dados pessoais em educar, é um papel importante em educar o país no tema de proteção de dados, e tem que ter também um papel de transparência nessa questão, e alguns questionaram também um pouquinho aquela, né, questão um pouco atrás, que envolveu o Serasa, a COD também esteve envolvida. Então, esse papel da COD é muito importante por ser uma empresa que manipula tantas bases de dados, Antônio, para encerrar o assunto. Claro, não. Eu acho essa pergunta instigante. Primeiro, sim. É um papel importantíssimo por a gente ter acesso a tantos dados e aí isso fortalece um pouco o ponto de você ter a segurança da informação como parte do business. Você não pode fazer concessão. Não pode ser aquela coisa, faz rapidinho aí e depois eu boto a segurança. Isso não existe. E a gente começa não confiando na gente mesmo. Eu sou CTO da empresa, eu não tenho senha de administração, eu não consigo baixar dados para o meu computador. Por que eu precisaria? Se eu não estou desenvolvendo diretamente, eu estou modelando. Os meus coordenadores e gerentes não conseguem. Então, o ambiente é para isso. Né? A questão da conscientização, eu sou a favor que seja matéria escolar, que seria, sei lá, alfabetização digital, que a gente ensinaria a pessoa a criar senhas complexas, que a gente ensinaria como é que a pessoa cria logins separados, porque, na verdade, as nossas crianças são as que usam mais o mundo digital do que a gente. Verdade. Eles usam apps que nós não usamos, eles usam sistemas que não usamos, mas isso não quer dizer que eles sabem usar melhor do que nós, porque eles não estão sabendo todos os riscos. Então, eu acho que o papel de alfabetização digital, de uma forma geral, deveria ser alguma coisa presente a uma nação que quer ser forte. Aí a gente tem outras discussões, enfim, que não fazem parte aqui da conversa.
Aí o problema é que só as empresas fazendo isso fica muito ruim, porque fica FAQ no site, que ninguém tem saco de ler, fica videozinho explicando que não explica tudo que precisa saber, e a gente vê essas coisas. Hoje, digamos assim, hoje a notícia dos grupos de Telegram é a história do Pix, do Pix de R$250 agendado, que a pessoa fala, pô, mandei errado, me devolve. E, na verdade, não tem Pix nenhum, mas a pessoa olha o extrato, acredita, e é digamos assim, uma versão digital Pix do antigo envelope que as pessoas botavam no caixa eletrônico. Exato. Né? Exato. Só faz a tradução. E a mesma pessoa que caía na época vai cair hoje. Vai cair de novo, né? O golpe é o mesmo, só muda o meio. Cai quem quer, né? Então é bastante desafiador e, assim, eu entendo que não tem bala de prata, tem sistemas que ajudam, mas não resolvem. A engenharia social é fantástica, assim, a engenharia do mal aí que quebra aplicativos e coisa e tal, está sempre correndo um passo à frente. Acho que a preocupação tem que ser de todos nós, e se isso significa ser um pouco paranoico, vai ter que ser, tá? Até que a gente consiga realmente desenrolar ou descobrir uma bala de prata, não sei, eu não consigo ver, ou a gente desenrolar um plano de desenvolvimento das pessoas que ajude, puxa vida, que não ajude só o fulaninho do Itaim que usa o celular, mas ajude a Dona Maria, que mora em Poconé, no Mato Grosso, que está fazendo uma compra online, a pelo menos suspeitar, né? Pô, esse negócio tá estranho. Desconfiar um pouquinho, né, Antônio? É isso. Antônio, me desculpe, explorei mais um pouquinho você, mas em consideração a essa audiência maravilhosa, você sabe que tivemos aí quase 1000 inscritos ao longo do dia, e eles ainda estavam aqui conosco até essa hora, acompanhando. Muitíssimo obrigada a você por essa palestra maravilhosa, por compartilhar aqui o conhecimento de vocês. Muitíssimo obrigada a todos vocês por estarem aqui conosco até esse momento. Muito obrigada pela sua palestra, obrigada à nossa audiência também. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite, Antônio. Muito obrigada.